Olá, você está no canal Yoga Bhavani, eu sou o Enki Mingroni e no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido lá no canal Luz da Serra pelo Luiz, se eu não me engano, é Luiz Mourão, que se chama O que a masturbação gera na sua energia. Então estou curioso para saber o que o Luiz tem a dizer a respeito disso. Sempre que a gente envolve a sexualidade com a espiritualidade, surgem coisas muito interessantes, surgem algumas pérolas. Então, bora lá assistir o conteúdo, mas antes, não se esqueça, ó, deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações, tá joia? Se quiser ajudar o canal, olha aqui no link da descrição, tem todas as formas disponíveis para você poder ajudar o meu trabalho, ajudar o canal a crescer. Então bora lá, vamos pro React. Se mulher, né, faz um negocinho assim, o tapinha lá no tudo isso é sinônimo de masturbação. Todo mundo finge que não faz, ninguém finge que faz, pai e mãe não sabe, que se é mais velho não faz, se é mais novo não faz, criança, adolescente, que a conta d'água vem mais caro, o banho fica mais demorado, ninguém faz nada, né? A gente só sabe que existe, mas ninguém faz, nossa. no vídeo Pessoal, tá tudo bem? Vocês estão escutando bem o som do Luiz? Estão escutando bem a minha voz? Vão me dando um ok no chat, por favor. de hoje eu vou te falar o que a masturbação gera na sua energia. Na mesma expectativa de falar esse vídeo sério, de forma didática, sem rir no meio dele, eu quero te dar as boas-vindas, principalmente agradecer a todos os leitores. Deixa eu pegar aqui o nome de vários seguidores do canal Luz da Serra e agradecer. Infelizmente eu não vou conseguir agradecer a todos, mas gente, olha, eu tô no vídeo, aquele último que eu gravei, coisas proibidas no sexo pela espiritualidade, e a gente teve nada mais, nada menos, até a data da gravação desse vídeo da masturbação, 143 comentários e muita gente falando assim, ó, fala sobre masturbação, sensacional, chega gratidão, maravilhoso, quero saber sobre masturbação, fala sobre masturbação, essa... Pessoal, não existe nada proibido pela espiritualidade com relação à sexualidade, tá? Só para deixar mais claro aqui, não existe nenhum tipo de... Pela espiritualidade, não existe nenhum tipo de livro de regras, tá? Por alguma instituição extrafísica que o Luiz ou que alguém do Luz da Serra possa estar afiliado, talvez tenha lá um livro de condutas, mas isso é pertinente ao que o Luiz ou o pessoal da Luz da Serra está acessando fora do corpo. Na espiritualidade em si, não existe nenhum livro de regras, não existe nada do que seja permitido ou não permitido, tá? Sexualidade é um problema nosso, unicamente nosso. Eu quero saber o vídeo da masturbação, bacana explicação, faz o vídeo da masturbação. Tudo punheteiro. Todo mundo querendo saber o que acontece, para saber se está com perigo, se não está, se vai nascer cabelo na mão, se não vai. Gente, o que a gente precisa entender é, primeiro, se você ainda não viu o vídeo que eu falei sobre os perigos, né, de uma sexualidade hiperativa, que a gente não tem os cuidados devidos pela espiritualidade, toma cuidado, tá? Eu vou deixar esse card, eu acho que fica aqui, não sei se tem card aí, vai ser aqui, né, eu acho. Ou o link das coisas proibidas no sexo pela espiritualidade vai estar aqui na descrição. E também, já vou pedir licença poética para falar uns palavrão que estão na boca do povo, né? Senão vocês não vão entender. Eu vou pedir para a edição me cortar se tiver pesado demais, fica à vontade. Mas aqui nós estamos em casa, né? Estou na minha sala, a gente está conversando tudo junto. E vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender é que existem chakras. Eu não vou explicar aqui como que surgem os chakras, porque já tem muitos vídeos aqui no canal, da Patrícia principalmente, Código da Alma, Semana do Mestre, Espiritualidade na Prática, não sei, né, nas temporadas mais antigas se tem, mas tem aqui no canal, com certeza eu já vi. Porque quando a gente tem os chakras no nosso corpo, como a gente tem isso, a gente está suscetível a fenômenos bioenergéticos. Esses fenômenos bioenergéticos é como se fossem duas engrenagens que elas acoplam, que elas rodam juntas. Na engenharia a gente tem sempre uma engrenagem motriz e a outra que é movida, né? Tem uma motriz ou motora e a outra que é movida. E as duas andam juntas. Não tem como ter um corpo físico sem chakra
Não tem como ter chakra se não tem um corpo físico. Pois bem, por que eu falo isso? Sem som, ok, obrigado por avisar. Então vamos lá. Voltando. Ele não vai falar sobre o que é chakra, mas eu vou falar, apesar de também ter bastante vídeos aqui no canal. Do ponto de vista do pessoal mais ligado ao movimento espiritualista de maneira geral, a visão dos chakras ela é oriunda lá do pessoal que vem da teosofia, início do século XX, final do século XIX, e que passa pela ideia da gente ter um duplo energético do corpo. Esse duplo depois foi chamado de duplo etérico, tá? E que no duplo etérico existiriam isso que os yogis chamam de chakras. Essa forma de observar, ela está amparada aí na literatura dos antigos yogis e também, em alguma medida, na literatura da Idade Média, lá na Índia, não necessariamente dos antigos yogis, que fala exatamente de um corpo chamado Pranamaya Kosha e que os chakras estariam ali. Então, os espiritualistas bebem dessa fonte. E isso é um pouco problemático, por um lado. Por quê? Porque a leitura que esses primeiros ocidentais entram em contato ali com as descrições dos chakras nos textos medievais indianos ou, em alguma medida, em algum texto mais antigo, não entendem ou não entenderam os contextos por trás da construção daquele texto, o significado mais profundo de alguns conceitos que estavam ali. Então as coisas foram meio que traduzidas e compreendidas de uma maneira muito simplista ou literal, tá? Então, dentro dessa abordagem, aqui no Ocidente a gente vai ter a ideia de que os chakras eles têm uma ligação com a energia que o nosso corpo utiliza, ou seja, a energia vital. A gente vai ver a ligação dos chakras com as glândulas endócrinas, por exemplo. Essa ligação não existe em nenhum texto yogi, tá? Isso é uma coisa até onde eu pude pesquisar. Eu posso estar com a minha pesquisa defasada, mas até onde eu pesquisei, não existe texto yogi que fale de conexão de chakras com glândulas. Isso é uma coisa que surge aqui no Ocidente, tá? E as ligações que se fazem dos chakras com as glândulas é puramente baseada no senso comum, tá? Quando a gente observa, é o senso comum. Por quê? Porque os chakras, eles foram representados como estando alinhados na coluna vertebral, em cima de alguns pontos que acabam coincidindo com algumas glândulas. Então, o dito chakra sexual, por exemplo, ele está na região, né? Ele é representado na região do baixo ventre, e ali a gente teria as glândulas das gônadas em proximidade ali. Por exemplo, o chakra cardíaco, muitas vezes ele é descrito aqui no centro do peito. A glândula mais próxima é a do timo, então vamos colocar a glândula do timo ligada ao chakra cardíaco, e por aí vai. Então, essas correlações, elas foram feitas pelo viés do senso comum, tá? Não existe em nenhum texto yogi referência sobre isso, tudo bem? Então, daqui, o que eu quero deixar claro existe uma distinção entre aquilo que os yogis, os caras que, digamos assim, inventaram o conceito, ou criaram e formaram o conceito, e aquilo que nós, espiritualistas, estamos usando para falar de chakra, tá? Então, o que o Luiz coloca aqui como não existe corpo físico sem chakra e não existe chakra sem corpo físico, isso não procede do ponto de vista mais profundo, mais amplo. Dentro dessa visão espiritualista, baseada nesse contexto que emerge dos teosofistas ou ocultistas europeus do final do século XIX, início do século XX, até de alguns alquimistas de um período anterior, tá? Essa visão vai dar suporte ao que ele está falando. Se você pegar a visão dos caras que criaram o conceito dos chakras, isso que ele falou não existe, tá? Mas dentro do local em que o Luiz está utilizando para construir o seu discurso, isso está correto, tá? Faz sentido por essa ótica. Ampliando, observando historicamente, né, a informação, isso não existe. O que ele colocou não procede. Tudo bem? Mas eu vou falar mais ao longo do React, com certeza. Porque o que eu faço no meu corpo físico
respinga, né, tem consequências no meu corpo energético, e o que acontece na minha energia respinga no meu corpo físico. O que acontece no corpo energético, que respinga no físico, é fácil da gente entender. E isso eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente tem um sentimento de mágoa, rancor, mágoa guardado por muito tempo no nosso coração, acaba que a gente tem asma, acaba que a gente tem acúmulo de placas, né, ao longo das nossas veias, tem coágulos, pode ter colesterol alto, pode ter, como é que chama aquilo? Varize, que vão sendo problemas de circulação. Por quê? As minhas emoções estão tão carregadas e eu fico apegado àquilo de uma forma tão grande que isso atrapalha na circulação física do fluido vital do meu corpo, que no caso é o sangue. Fontes, vozes da minha cabeça, amparadores, hipotéticos, sei lá. Isso o que ele falou não procede, pessoal, tá? Simplesmente assim. Às vezes parece que eu sou chato, que sou o cara que só nega, né? Ou que parece que eu tenho, sei lá, sou o dono da verdade. Mas aqui, pessoal, de verdade, assim, não tem muito que eu fazer. Porque, assim, tem certas coisas que a gente tem que dizer que não existe, tá? Você ter mágoa não vai fazer você desenvolver a asma, e vocês percebam a incoerência do discurso só pela quantidade de problemas que podem surgir, tá? Da mesma maneira que uma técnica ou, sei lá, um procedimento, você vai fazer uma terapia qualquer que surgiu aí. Se na lista dela tá assim, cura de A a Z, já sabe que é balela, é tranqueiragem, tá? É picaretagem. E quando te dizem também que uma coisinha vai te trazer trocentas problemas, e às vezes de coisas que nem são correlatas, né? Sei lá, vai falar que traz asma e depois, vamos supor, ele não falou isso, mas vamos supor, e diabetes, sabe? Ou qualquer outra coisa. Não fica distante assim do que está sendo dito, pondera, porque as coisas não são desse jeito, tá? Então, assim, o que ele falou agora sobre mágoa, trazer asma, varizes, não funciona. Não é assim. Por exemplo, outra Só tá errado mesmo. coisa, né? O mesmo caso do apego, mágoa, rancor muito grande. Se a pessoa ela é muito carente, se ela acha que ela não tem, não recebeu a quantidade que ela acha que ela deveria de amor, ela acaba desenvolvendo câncer de mama, tanto homem quanto mulher, tá? Então, Vocês têm noção do quão perigoso é isso que ele está falando? Do quão irresponsável é isso? Isso não é uma informação espiritual. Isso não é uma informação espiritual, tá? Isso é um discurso perigoso, tá? Então, eu tô lendo aqui o Silvio falando, o Enki é o cara do não é. Mas, sei lá, que eu pelo menos eu sou sincero, pessoal. Eu digo, olha, estou apresentando um contraponto. E na essência, o que é um contraponto? É algo que aparentemente é oposto ao contrário, mas que de uma certa maneira agrega ao assunto, né? Não é simplesmente uma negação vazia. É uma forma de você apresentar algo que agrega ao assunto, que traz uma nova, ou que enriquece o assunto em si. Então, pelo menos eu sou honesto em dizer que eu estou apresentando contrapontos. Mas, enfim, falando aqui, ó, essa informação que ele deu agora é muito perigoso, pessoal. Você falar que uma coisa que você está sentindo está gerando câncer de mama, sabe? Tanto em homem quanto... Isso não dá, isso é um discurso perigoso, tá? Isso aqui é fake news, é desinformação isso aqui. É desinformação, é perigoso. é um exemplo de que o que acontece no nosso corpo intangível, no nosso corpo extrafísico energético, ou seja, pensamentos, emoções, e até no nosso corpo espiritual também, reflete e respinga no nosso corpo físico. Só que a vida, né, nem sempre é leve, a vida às vezes é chata, às vezes a gente está sozinho, às vezes, né, a gente toma uns negocinhos, que geram uns hormônios, às vezes a gente vai nos mercados central, toma umas garrafadas que ativa os hormônios, acende o fogo lá embaixo, e daí você quer Dar uma, né? Quer dar uma trabalhada, quer dar uma aliviada na vida, quer dar uma aliviada na pressão, para você passar a dificuldade, né? Tem água energizada, tem água solarizada, eu tô fazendo a água ventilada, vamos dizer. Então, é possível que a gente precise entender que quando a gente não trabalha o problema na causa, a gente busca válvulas de escape.
Quando a gente busca a solução errada para um determinado problema, isso gera consequências. Ai, pessoal, não se sintam culpados se vocês se masturbam, por favor. Ai, não tem nada a ver, pessoal, tá? Isso é só um discurso, sei lá, é um pânico moral. Mas eu vou ver até o final. Por que eu falo isso? Quando a vida está chata, é natural a gente focar na solução imediata. Por quê? A vida já está chata, a vida está uma droga, a vida está complicada, eu já estou sofrendo, eu já estou incomodado e eu não quero gastar mais tempo e energia indo atrás de uma coisa. Eu não quero ter que gastar tempo para desenvolver uma nova forma de consciência, eu não quero gastar tempo para aprender uma nova técnica para daí, Não. Só tem esse tipo de pensamento quem já parte do pressuposto de que vida espiritual e vida cotidiana, né, são coisas diferentes. Se você construir a sua experiência espiritual observando que não há diferença entre uma ou outra, né, entre aspas, se você se predispor a matar a espiritualidade, como eu venho propondo, né, você não vai ter essa sensação de que é um trabalho, de que é um esforço. Não. Se você matar a espiritualidade, como eu tenho proposto, você vai entender que não tem outra coisa a ser feita no nosso dia a dia que não a própria jornada espiritual, sabe? E que essa jornada espiritual não tem a ver com ver espíritos ou perceber um plano mais sutil. Não tem a ver com sentir os seus chakras da forma como se vende. Todo esse pacote dito espiritual não condiz com o que de fato é a nossa jornada espiritual. A percepção das nossas contradições e a superação dessas contradições de uma maneira mais madura no nosso dia a dia, através de um enfrentamento minimamente lúcido, e essencialmente é o que é a nossa jornada espiritual, tá? E, assim, não há esforço para desenvolver. O que eu quero dizer é nesse sentido, tá? Não há um esforço para a gente desenvolver o nosso lado espiritual, porque isso é inerente. A gente querendo ou não, a gente está fazendo isso. O que a gente precisa agora é começar a tirar esses nomezinhos. Espiritual, iluminado, sabe? Tirar esse contexto da experiência. Essa contexto não, essa roupagem da experiência. Isso que a gente precisa fazer, né? Porque senão a gente vai ficar tendo essa perspectiva de que, eu vou ter que ganhar consciência, mudar isso, Não, a gente tem que só encarar a vida como que ela é, a vida em si, né? Eu costumo falar, e isso às vezes causa impacto, eu costumo dizer, né, com base no que eu experimento e vivencio com os yogis, portanto, é uma possibilidade que eu vou apresentar aqui, que eu apresento. A vida não tem sentido. O sentido da vida é o próprio viver, ou seja, nós vamos dar o sentido à vida. Se eu estou estruturado a partir da experiência que eu tenho trazido aqui nos nossos encontros, né, do falso eu, aquilo que eu vou construir de sentido para minha vida vai numa direção. Se eu estiver baseando a minha experiência no eu real, o sentido da minha vida vai ser em outra direção. Então, assim, uma outra forma de dizer, a vida não tem sentido, o sentido da vida é só o viver. No entanto, isso não significa que eu não possa ter propósitos, né? Eu posso encontrar propósitos na minha experiência de vida, tá? Agora, se eu começo a estruturar a minha experiência com base nessa ideia de um sentido, nessa ideia de sentido vai ter uma missão, essa ideia da missão vai passar por um processo de que é karma, de que eu tenho o quê. Eu começo a criar uma estruturação e enrijecimento da minha experiência, que isso vai mais me oprimir do que me libertar. E aí eu vou ter essa sensação de que eu preciso ganhar consciência, eu preciso ter uma nova. A gente não precisa porcaria nenhuma. A gente faz se a gente quer. Não é uma questão. Só vai ser uma necessidade real quando isso gerar algum tipo de ansiedade concreta em nós. Então, pensem comigo. Eu faço determinada coisa. Vamos pegar o tópico. Eu não vou mais me masturbar porque isso é ruim. Não é porque de repente eu tomei consciência.
É um cabresto que está sendo colocado. Não, não vou me masturbar, porque isso vai gerar um movimento no meu campo energético, e aí não é uma tomada de consciência. Isso é uma imposição, é um dogma. Então a gente deixa de fazer certas coisas porque a gente realmente está maduro e compreende alguns processos, ou porque a gente está sendo condicionado. Qual dessas duas coisas leva a gente de verdade a um processo de emancipação, tá? Mas vamos lá, vamos continuar escutando aqui. Eu quero relaxar, eu quero relaxar, eu quero fazer uma coisa que é mais tranquila, que vai me fazer ver estrelas, como eu expliquei no vídeo lá da espiritualidade, né, das coisas proibidas no sexo pela espiritualidade. Esse vídeo está bem completo, ele está bem extenso, eu sugiro muito que você assista ele. E daí quando a gente não tem um parceiro, né, para descarregar a energia, as cobranças, coisa ruim, que é uma das coisas proibidas no sexo pela Vocês escutaram essa última frase? Eu vou colocar de novo. Escutem o que foi dito. sugiro muito que você assista ele. E daí quando a gente não tem um parceiro, né, para descarregar a energia, as cobranças, coisa ruim. Vocês escutaram isso? Vocês escutaram? Quando não tem um parceiro para descarregar as cobranças, as coisas ruins. Olha o ponto de vista. Olha o ponto de vista. Olha aonde a pessoa está observando. Olha aonde o discurso está sendo direcionado. Bora lá. Que é uma das coisas proibidas no sexo pela espiritualidade. As outras 4 tá lá no vídeo, não vou falar. A gente acaba sozinho, né? Tendo que resolver as coisas com as próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos, se é que você me entende, né? Tem que fazer as coisas sozinho lá, né? Quer fazer e quer resolver. E acaba que nem sempre é o melhor resultado. Você pode ter algum prazer momentâneo ali. Sendo justo aqui, ele até fala, isso é uma das coisas proibidas pela espiritualidade. E aí eu já digo a vocês, a espiritualidade em si não proíbe porcaria nenhuma em relação à nossa sexualidade. Agora, se o Luiz ou o próprio pessoal do Luz da Serra tá ligado a alguma ordem esotérica, espiritual, qualquer que seja, essa ordem tá impondo isso, essa ordem tem um viés religioso e blá 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 e beleza. E eles que se entendam com essa ordem e essas proibições aí, tá? Então, sendo justo, parece que descarregar no parceiro é algo proibido pela espiritualidade, tá? Então vamos ser justos com o que aparentemente foi dito aí. Eu posso estar errado também nessa minha segunda interpretação, mas vamos lá. Só que as consequências, as ramificações desses atos, a princípio, vamos dizer, ingênuos, inocentes, são mais profundos do que a gente acaba antecipando. Por que eu falo isso? Agora a gente vai entrar na parte de que o que eu faço no corpo físico age, né, respinga no corpo energético. Lembra do vídeo passado, meio que um pré-requisito você assistir ele, que existem os chakras dos parceiros, né, dos parceiros sexuais. Ou um casal hétero, homem com mulher, ou um casal homo, homem com homem, mulher com mulher. Eu vou pegar o casal hétero só para resgatar a didática da explicação. Existem os chakras. Não é porque eu me sinto mais confortável em falar disso, né? Não é. Eu vou pegar o hétero, não é só porque isso é o mais aceito e que talvez internamente eu julgue ser o mais correto. É só porque é mais didático. Ai, ai. Fato, vamos usar isso de premissa. O homem tem bibiu, a mulher tem pepeca. Quando vai relacionar, quando vai transar, o primeiro chakra do homem, ele é Yang, e o primeiro chakra da mulher é Yin. Yin e Yang são duas polaridades de uma energia neutra. Quando eu estou sozinho, me masturbando, né? Eu ia fazer assim porque eu sou homem, mas de repente, né, tá fazendo com outra pessoa. Quando acontece a masturbação, o chakra relacionado aos órgãos sexuais é o segundo, que ele fica... Gente, esse lance de yin yang não funciona, não é assim, tá? Não é assim. E eu não vou ficar 1 hora explicando o porquê que não é assim. Por favor, só acreditem dessa vez. Agora eu tô pedindo para vocês acreditarem. Não é assim. Não existe isso da energia do chakra do homem sem yin e da mulher sem yang. Não dá pra gente correlacionar dessa maneira. Fazer isso é utilizar de novo o senso comum, tá? Achar que por ser homem a energia é
ativa e por ser mulher ela é mais receptiva. Ai, porque o órgão da mulher, ele é um órgão que recebe. Gente, não dá para a gente construir uma lucidez e um discernimento a respeito sobre essas tais dinâmicas espirituais com base nessas conclusões que surgem de um processo que é quase que intuitivo e raso. Então, quando eu digo intuitivo, é nesse sentido, o órgão da mulher recebe, então, portanto, é win, sabe? Não dá para a gente construir uma sabedoria, de fato, com relação às coisas vinda da espiritualidade ou coisas espirituais, usando argumentos tão simplórios assim. As coisas são muito mais, eu não digo complexas, mas elas têm uma dinâmica que não é tão simples assim, tá? Aqui na região sexual. Então, quando eu começo a estimular excessivamente o meu órgão sexual para gerar o prazer do corpo físico, necessariamente isso estimula e reverbera no meu corpo energético, né? Então, como que isso acontece? Do primeiro chakra meu para o meu segundo chakra, ali acontece um adensamento, ali acontece um acúmulo. Pessoal, vamos lá. Lembrei de uma coisa aqui. Ele está dizendo que se você se masturba por conta do chakra tá ali, blá blá blá, ele vai ter um adensamento. Sabe qual é a glândula que mais secreta, ou que também secreta, e de uma forma um pouco mais intensa até, hormônios sexuais? Não são necessariamente as gônadas, os ovários e os testículos, mas é a glândula do timo. Sabe o que acontece quando a gente está lá na nossa pré-adolescência e começa a ter uma sensação diferente em relação aos amiguinhos ou às amiguinhas? O que acontece é que a nossa glândula do timo começa a secretar hormônio sexual. E a glândula do timo não está lá embaixo, a glândula do timo está aqui. Se a gente tiver que fazer alguma associação rasa e tosca com relação a isso, eu posso dizer que, sabe, a glândula do timo é a glândula que está ligada ao tesão, e não é os ovários ou os testículos, sabe? Eu posso falar que é o chakra cardíaco, se eu for fazer uma leitura desse tipo. Então, vamos ponderar, por favor. Ali acontece bastante somatização de quê? Energia sexual. Do primeiro para o segundo chakra, da pessoa que se masturba bastante, muito, compulsivamente, como válvula de escape de pressão, de sofrimento, de chatice da vida, de pressão que vem de fora, de cobrança da família, de cobrança do relacionamento, né? A pessoa que ela pratica demais a masturbação, ela condensa ali no primeiro e segundo chakra uma massiva quantidade de energia. E essa energia, pensa comigo, se você pega uma lamparina, que é até uma chaminha desse tamanhozinho aqui, tamanho da chama dessa caneta, que é o natural, né? E daí você pega e joga gasolina nisso aqui. Ela vira uma labareda do tamanho do mundo. O que acontece? Essa labareda ela vai ser vista, essa luz ela vai chamar mais atenção, que nem fogueira de São João, né? Então quando você pega essa chama que era pequenininha e joga ali uma quantidade de energia muito grande, um potencial, isso chama muita atenção. Então, se você é um tipo de pessoa, você Conhece alguém, porque eu sei que você não se masturba, eu me masturbo. Você se masturba, Léo? Não, você falou que não, ninguém se masturba do mundo, tá? É as outras pessoas, ninguém faz nada, né? Ninguém, todo mundo é espiritualizado. Então todo mundo que faz isso compulsivamente demais, adensa ali no primeiro e segundo chakra muita energia. E isso, se você faz sob influência de álcool, sob influência de algum entorpecente, né, alguma droga, e para aumentar o estímulo, para aumentar o prazer, você pode ter a tendência de atrair seres menos iluminados, seres mais sombrios. Você usando o uso de drogas, álcool... Vamos lá. Aqui ele está sendo mais específico quando ele fala de pessoas que perderam, entre aspas, a mão, estão num processo compulsivo. O que a gente precisa entender que o lance, o meu convite é, vamos olhar para o lance da masturbação com algo que é, no meu entendimento, muito mais importante de ser observado do que o próprio ato em si. Talvez o mais complicado do processo da masturbação seja para aquelas pessoas que usam ou têm o hábito da pornografia. Aí eu posso dizer que tem alguma complicação, não necessariamente energética, com
os obsessores, nada disso. Aí eu tô falando que pode haver um monte de problemas deflagrados na própria construção da estruturação da identidade, né, da personalidade da pessoa, da maneira como ela vai interagir com o seu companheiro ou companheira, da forma como ela observa as relações de afeto. Isso é muito mais importante de ser observado do que se tem ou não espíritos junto com você, tá? Ponderem sobre isso. A maneira como eu, me masturbando ou não, começo a me ou melhor, começo não, me relaciono com meu companheiro, com a minha companheira, a maneira que eu estruturo, o que que é para mim a relação, o contato, o carinho ou a falta dele, todas essas dinâmicas, isso é mais importante do que você observar se você está ou não se masturbando. Se você está num processo compulsivo, como o Luiz colocou aqui, vai procurar ajuda, porque nenhuma compulsão é legal, tá? Nenhuma compulsão é legal, nem a espiritual, tá? Então, independente de ser masturbação, se você percebe que você está no processo compulsivo, vai procurar ajuda. Se for uma ajuda psicológica, vai falar com um terapeuta. Se você precisar de medicação, vai falar com um psiquiatra. Enfim, vai procurar ajuda. Não se sinta fraco por isso. É importante a gente, né, buscar. A jornada espiritual, você está buscando construir autopercepção, não invalida, né, a necessidade, às vezes, de você conversar com um terapeuta, né, ou com um médico. Às vezes, não é o Sutra do Patanjali ou o mantra, né, ou o Reiki que vai tirar a sua compulsão, mas às vezes uma intervenção mais técnica, vamos colocar assim, é necessário. Então, vai procurar ajuda. Então, para além dessa ideia de obsessor, se você está usando droga, enfim, sabe? A estrutura que o Luiz traz para esse processo da masturbação é algo muito específico. Se você está nesse exemplo que ele está dando, vai procurar ajuda. Não necessariamente de um preto velho ou de um curso que tem na Luz da Serra ou do meu curso de meditação. Isso tudo é paliativo. Vai procurar ajuda médica, ok? Que não é luzinha que vai tirar a gente de alguns processos compulsivos. Quando é realmente um processo compulsivo, não é luzinha, não é mantra que vai fazer a gente sair dessa enrascada, tá? E não caiam, por favor, não caiam nesse terror dos obsessores. Não caiam nisso, tá? Eu vou deixar ele falar um pouco mais, se for o caso eu volto a falar dessa relação com os obsessores aí. Álcool ou não. Porque todo Vou voltar um pouquinho o vídeo, peraí. né, alguma droga, e para aumentar o estímulo, para aumentar o prazer, você pode ter a tendência de atrair seres menos iluminados, seres mais sombrios. Você usando o uso de drogas, álcool ou não. Por quê? Todo excesso, né, esconde uma falha. Se você está usando, está descontando no seu parquinho ali a chatice da vida, ou então se você está abusando do seu parquinho ali para gerar prazer na vida, será que você está vivendo o prazer real? E daí é possível que você me ouça falar, né? Falar assim, mas meu corpo é prazer. Sim, mas será que é ali a única morada do prazer da sua vida? Será que é ali que vai estar o único prazer que você vai encontrar? Será que você cuidar mais de você, das suas emoções, dos seus pensamentos, não vai te trazer prazer, ou então vai te desarmar, ou vai te ajudar a resolver a chatice, os problemas, as cobranças, os julgamentos, as críticas que estão vindo de fora, que você não está conseguindo blindar, e porque você está muito atacado, você está muito afetado emocionalmente, pode estar com o corpo espiritual sendo sugado. Bom, vamos lá. Apresentando contrapontos, lembrando que eu não sou o dono da verdade, mas vamos lá. As pessoas reclamarem da vida, acharem a vida chata, isso diz muito mais sobre o tipo de estruturação social que a gente está inserido do que se a pessoa está sofrendo algum tipo de assédio ou se ela está fraca espiritualmente. Quem vive a realidade material concreta todos os dias sofre invariavelmente um sem número de pressões desse contexto em que a gente está inserido. São pressões por aparência, são pressões por
sucesso, são pressões por alinhamentos ideológicos, políticos, culturais. Se de repente você, sei lá, trabalha e mora uma região mais próxima de uma periferia, talvez você seja pressionado a ter uma predileção por sei lá, uma música que é muito comum naquele ambiente. E se você de repente gosta de uma música que é diferente, não posso dizer nem que seja mais ou menos elaborada, só porque é diferente, você vai receber pressão do contexto, você pode ser excluído, né? Se você não gosta de se vestir de uma determinada maneira, você vai receber pressão para você se adequar ao contexto. Então, pressões do contexto, eu e vocês, nós estamos recebendo constantemente. E isso, querendo ou não, a gente estando ou não consciente, isso gera estresse em cada um de nós. Tirando essas coisinhas, coloque ainda o estresse ou a pressão socioeconômica. E muita gente não está com conta em dia, muita gente não consegue ter uma alimentação como gostaria de ter, muita gente não consegue providenciar para os filhos um mínimo de lazer, quiçá para ele mesmo, não tem nem ânimo de sair para ir fazer alguma coisa, né? Então, esse tipo de pressão que a gente tem, que ele está chamando que é achar a vida chata, não é achar a vida chata. Se você está achando a vida chata, não, a vida é uma pressão. A forma como a gente está estabelecido socialmente, economicamente, politicamente, é de gerar em nós constantes pressões, tá? Uma pessoa que trabalha, né, numa escala de 6 por 1, não vai estar feliz, tá? Não vai estar feliz. E aí é natural que quando essa pessoa tem, eu já falei isso em outros vídeos, quando essa pessoa tem a oportunidade de um mínimo de lazer, que seria o dia de folga, ainda tem um monte de espiritualista ou religioso querendo imputar culpa, sabe? Seja porque a pessoa abriu uma garrafa de cerveja, seja porque ela assistiu uma série, ou assistiu o BBB. Você entende? Aí vai ter espiritualista ou religioso dizendo que é uma perda de tempo você ficar assistindo o BBB, que a energia é ruim, que você está abrindo brecha, ou então se você está lá no YouTube assistindo um canal que seja um pouco mais politizado, ou que mostra, sei lá, alguma coisa nesse sentido, vai falar que você está dando brecha, que você não pode ficar nessa energia, que essa energia, né, vai te deixar ser sugado. Então, ok, se a gente quiser pegar o discurso do Luiz para a gente entender que é importante a gente ter discernimento para fazer algumas coisas, beleza, mas tira o resto da culpabilização, tira o resto dos dogmas e do pânico moral que tá embutido no meio do discurso, tá? Bora lá. Literalmente a sua energia, e você está descontando, né, cada vez mais no seu parquinho de diversão ali, para você ter prazer, porque você não consegue gerar o seu prazer nas coisas simples da vida. Então, quando a masturbação excessiva... Ponderem sobre isso. Quem hoje consegue gerar prazer nas coisas simples da vida? Porque a vida não é simples. Da maneira como as coisas estão estruturadas, a vida não se apresenta como algo simples, sabe? Uma pessoa que fica presa num transporte mais de 2 horas para ir para o trabalho, mais de 2 horas para voltar, ela não vai ter ânimo para perceber algumas coisas simples. Ela pode até perceber, de repente, em casa, o afeto do filho ou da filha ou do cachorrinho, mas ela não vai conseguir interagir com isso de uma maneira satisfatória. Talvez ela tenha até autoculpa de não conseguir interagir com os entes queridos da maneira como ela gostaria. A maior parte das famílias do nosso país hoje é constituída por mães solteiras. Você acha que essas mães elas estão felizes? Você acha que elas não têm uma sensação de culpa? Uma mãe que não é solteira, que tem um relacionamento, digamos assim, um pouco mais estável, você acha que ela não tem culpa na sua maternidade? Então não é uma questão da gente não querer observar as coisas, né, mais simples, o prazer das coisas mais simples. Tem muito mais coisa por trás na nossa vida acontecendo. É nesse sentido que eu falo, né? Os espiritualistas, eles estão habituados a utilizar o senso comum para fazer a leitura da realidade. Eles não usam a própria realidade para construir essa leitura.
Aí o que acontece? A gente se distancia da realidade em si, né, e vive uma fantasia. A espiritualidade acaba se tornando uma fantasia. E aí a gente vai escutar cedo ou tarde, por parte dessas pessoas, uma resposta do tipo: é porque você não é tão evoluído, é porque você não tem a sensibilidade que eu tenho, é porque ainda não é o seu momento, você ainda é muito mundano, tá? Ou então você não é crente o suficiente, você deve estar assediado, tá? O que eu já escutei na minha vida, que eu sou assediado, que eu estou passando por um processo de ataque. Gente, acho que desde que eu comecei a ser o cara do contraponto, sabe? Eu vou contar um exemplo disso. Eu cheguei a morar no interior de São Paulo, numa cidade chamada Guaíra, bem perto de Barretos. E aos finais de semana a gente ia para uma fazenda de um amigo, tal. Nós, né, o grupo de reikianos da cidade, tal. A gente ia para lá para curtir a noite, ver céu, né, ficar viajando na maionese para ver se via alguma nave. Então a gente ficava lá, fazia algumas práticas de bioenergia, e tal, e trocava ideia. Aí chega um dia, tem um grupo que tava lá e estavam tirando foto. E a foto com flash, era à noite, né? Aí o que que acontece? À noite, fazenda, geralmente tem o sereno, né? A pessoa tava tirando foto e começou a sair um monte de globo de luz, um monte de, né? Aí, não, veja só, são os amparadores. Veja só como a energia do grupo tá boa. Esses orbes luminosos. Eu olhei aquilo e falei assim: não, vocês estão de brincadeira. Eu falei assim: gente, isso aqui não é amparador. Não, é porque a gente estava fazendo uma prática. E depois da prática que a gente tirou essas fotos, eu falei: gente, isso não é amparador. Isso aqui é o reflexo da luz do flash nas partículas de água que estão em suspensão no ar, vulgo sereno. Imagina! Falei: é amparador? Vocês têm certeza que é amparador? Que é por causa da energia de vocês? Sim. Eu peguei, fui lá no lugar onde eles estavam, comecei a xingar, mandar os caras para aquele lugar, falar para os amparadores que eles eram tudo filho de rapariga. Falei um monte de groselha, todo mundo ficou assustado me olhando. Aí eu terminei de falar tudo isso, né? Peguei e tirei um monte de foto. Clá, 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 clá. No mesmo instante. Enquanto eu tava falando, às vezes eu tirava uma outra foto. Aí eu mostrei pra eles: olha aqui essa energia boa. Os glóbulos de luz estavam todos permeados nas fotos. Qual foi a conclusão? Eu fui expulso do grupo. Eu fui expulso. As pessoas literalmente falaram: Enki, deixa a gente com as nossas ilusões, tá? Então, eu tô contando isso só para vocês terem a clareza de que faz parte do senso comum, de quem se apoia no senso comum, responder dessa maneira, com ou você não é evoluído, ou você está assediado, ou quando você vê, né, mostra para a pessoa que ela não tem argumento, você é marginalizado, você é tirado do grupo. E algumas pessoas que começaram a ter um pouco mais de senso crítico eram chamadas depois de enquisadas. Ih, você tá enquisado. Paciência, tá? Mas bora lá, vamos voltar ao conteúdo aqui. Excessiva, ela acontece no nosso corpo físico, no nosso corpo energético a gente começa a chamar mais atenção naquela região. E se passam seres sombrios por aí, que ainda não entenderam, não têm o mesmo nível de consciência, estão ainda escolhendo habitar nas sombras, né? São todos eufemismos para obsessor. Se tem um obsessor, um espírito errante ali, se você é um masturbador ou masturbadora compulsivo, ele vai ficar com você para cada vez mais te estimular. Porque na obsessão espiritual não existe nem vítima, nem vilão. Existe sintonia. Se você... Bora lá. 90% do que a gente acha que é obsessor é auto-obsessão. A gente não precisa de ninguém para pisar na jaca. A gente não precisa de ninguém para induzir a gente a fazer merda. A gente é imaturo por si só. A gente é reativo por si só, tá? Se você se masturba compulsivamente, blá blá blá, eu mudo masturbação e coloco: se você é um fofoqueiro, se você é um cara ou uma moça que é chato, que implica com tudo, tudo pra você é motivo de, sei lá, de discussão, se você é uma pessoa muito desconfiada, todas essas coisas que eu falei, você pode colocar na frase dele, tá? Que do ponto de vista desses espiritualistas que tem essa abordagem, vai dar na mesma. Ah, você está sinalizando na sua energia XYZ. E aí, por sintonia, um obsessor vai chegar. Gente, eu não vou dizer a vocês que não existe o dito assédio, sabe? Não vou dizer a vocês que não existe a tal obsessão.
Mas isso mesmo quando elas existem, é um processo tão bobo, é um processo tão, sabe, que ele só é realmente mais efetivo para pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de linguagem. Se você que me escuta ou me vê, ou as duas coisas, tá fazendo o seu no dia a dia, sabe? Se você tá lá buscando observar a melhor forma de se harmonizar com o contexto, se harmonizar consigo mesmo, você está observando as suas contradições, está percebendo as contradições do contexto, está de alguma maneira tentando criar uma maneira de superar essas contradições, né? De duas uma, ou o cara que colou porque você fez uma merda vai embora, porque começa a ver que você está, digamos assim, estimulando ele a perceber as próprias contradições, ou ele nem tenta porque dá trabalho, sabe? Pegar uma pessoa que já construiu um hábito de se auto-perceber e induzir ela a alguma coisa, dá muito mais trabalho. Então, a dinâmica dos assédios e dessas relações de espíritos tal, não funciona muito desse jeito, sabe? Vamos usar um pouco a matemática. São 8 bilhões de pessoas encarnadas. Imagina se tivesse um obsessor para cada uma. Quantos bilhões de pessoas nós teríamos no astral? 8 bilhões. Aí todo mundo acha que todo mundo tem um amparador. São mais 8 bilhões, né? 8 bilhões de obsessores, mais 8 bilhões de amparadores, um para cada um, né? E às vezes a pessoa cria a história de que ela tem, na verdade, um grupo de pessoas que estão assediando ela numa vida que vem de uma vida passada ou qualquer coisa assim. Faça uma matemática. Quantos bilhões de espíritos tem que ter para dar conta das nossas historinhas? Será que temos, então, esse nível de assédio acontecendo do jeito que os espiritualistas, de maneira geral, têm propagado, tá? Então, eu só convido vocês a ponderarem, por favor. Você está numa sintonia A e existe um obsessor, um espírito sombrio na mesma sintonia, não existe culpado, culpa ou culpado. Existe a união de pessoas, de seres na mesma sintonia, na mesma frequência. E para isso, gente, a gente precisa estar no meio das pessoas certas para a gente conseguir se livrar, né? A gente conseguir blindar a nossa energia. Portanto, venha para a comunidade, faça parte da comunidade. É assim que vocês estarão no meio de pessoas certas. Brincando aqui, pessoal, mas é o subtexto, tá? Prestem atenção. Motivo pelo qual, se a gente, né, imagina você aí na sua situação, se você é um tipo de pessoa, principalmente, tá? Se você tem os sinais que eu vou te falar agora, se você é um masturbador compulsivo, você precisa fazer uma coisa para resolver isso. E compulsão, como é que eu vou saber se eu sou compulsivo? Se for mais de 3 vezes na semana, vou te dar um número, um parâmetro ali mais ou menos. Se Fontes, vozes da minha cabeça. acontecer masturbação na sua vida, na sua rotina, mais de 3 vezes por semana, pode ter certeza, porque daí a vida tá chata demais e você tá buscando, né, aliviar a pressão de outras formas. Então, toma cuidado com isso, principalmente se você tem sinais como Se você assistir uma série qualquer, mais do que 3 vezes na semana, procure ajuda, tá? Porque a vida tá chata demais. Se assiste novela todos os dias, procura ajuda, a vida tá chata demais. Não é porque você trabalha todo dia. Você trabalha todo dia, procura ajuda, a vida tá chata demais. na sua vida é comum que aconteça coisas como você saber que a pessoa ela vai dizer alguma coisa, né, sem antes mesmo ela abrir a boca. Você ter sonhos e depois ali na frente aquele sonho ser premonitório, né? Peraí. Vou voltar porque isso aqui tá estranho, peraí. Que aconteça coisas como você sabe Vou voltar aqui. uma semana, vou te dar um número, um parâmetro ali mais ou menos. Se acontecer masturbação na sua vida, na sua rotina, mais de 3 vezes por semana, pode ter certeza, porque daí a vida tá chata demais e você tá buscando, né, aliviar a pressão de outras formas. Então, toma cuidado com isso, principalmente se você tem sinais como, na sua vida é comum que aconteça coisas como você saber que a pessoa ela vai dizer alguma coisa, né, sem antes mesmo ela abrir a boca. Você ter sonhos e depois ali na frente aquele sonho ser premonitório, né, ele acontecer. Se você é do tipo de pessoa que sabe quando alguém está mal, mesmo que a pessoa esteja à distância, se você é do tipo de pessoa que sabe quando alguém está mentindo, se você é o tipo de pessoa que, por exemplo, sente a vibração,
passa por aquele efeito esponja, sabe? Eu dou um abraço em alguém, daí eu fico com a carga negativa dela, ou então eu vou com fulano e daí me dá uma dor de cabeça, eu vou para algum lugar com muita aglomeração, eu começo a ficar mal, me dá triste, oscilação de humor. Todos esses sinais que eu estou te falando agora são sinais de pessoas sensitivas. E existem alguns erros que os sensitivos, eles cometem até mesmo sem saber. E esses erros que eles cometem sem saber, desequilibram a mediunidade, porque a pessoa está no lugar errado, com as pessoas erradas, porque, gente, se a pessoa é sensitiva, eu posso entender que ela é desperta para a espiritualidade. E eu vou Gente, não... Só ignorem, tá? Por favor, só ignorem. O que eu disse em outro momento do vídeo. Esse discurso é até perigoso, tá? É um discurso perigoso. Não levem muito a sério, não. Por favor. Vou te falar uma coisa, pessoas despertas precisam de companhia, mas não é qualquer companhia. Essa companhia, já que é um tema sobre sexualidade aqui também, né? Não é companhia para prazer, para transar. É companhia das pessoas certas. É uma companhia de pessoas que vão te jogar para frente, não te jogar para baixo, que vão te estimular a ser melhor e não querer que você se tapeie. Tapear, né? Porque o outro é se estapear. Não se tapeie, que você desperdice tempo fazendo uma coisa que não vai gerar resultado verdadeiro. Então, nenhum resultado verdadeiro pode ser garantido em qualquer relação que a gente entre. Ou eu posso dizer de outra forma, todo resultado que é originário de uma experiência que a gente entre é verdadeiro. Depende do ponto de vista. Depende da forma como eu for utilizar. Então, por favor, nesse momento do vídeo, muito cuidado, muito discernimento. E a minha recomendação é até que só escute e jogue fora. Não se deixe impactar não, porque é só um pânico moral aí. se a masturbação ela está compulsiva na sua vida, se você faz isso, ou conhece alguém, né? Você tem um amigo que fala assim, eu fiz mais de 3 vezes. Então, você conhece alguém Né? Eu tenho um amigo, né? Eu conheço uma pessoa. que se masturba mais de 3 vezes na semana e ela passa por esses sintomas que eu te falei, né? De saber quando o outro está mentindo, saber que o outro vai falar sem ter aberto a boca. Se você se masturba compulsivamente e é sensitivo, eu quero te convidar para uma aula que é a Falei que tinha algo no subtexto, falei. aula, os graves erros que todos os sensitivos cometem até mesmo sem saber. Os detalhes dessa aula estão no link aqui na descrição desse vídeo. E nessa aula, que vai acontecer na data e no horário que está aqui abaixo na descrição, eu vou te falar sobre quais são os erros que os sensitivos cometem. Talvez o erro seja participar da aula. Desculpa, essa eu não consegui segurar, pessoal. Talvez esse seja o erro, participar da aula. Então, deixa eu voltar aqui. Até entrou a abertura do canal, peraí. Pronto. Esse foi o react de hoje. Desculpa se às vezes eu fico um pouco indignado, né? Assim, eu não tenho nada contra o Luiz, mas o discurso é perigoso, tá? Além de ter um crivo bastante religioso e puritano, tá? Com uma roupagem pseudo-espiritual ali, né? Pseudo-libertária, pseudo-educativa. Não acho que seja um bom conteúdo para a gente consumir, tá? O discurso desse vídeo que ele colocou, que ele falou ali, né? Então, enfim, em suma, só tomem cuidado, pessoal, com acesso à pornografia, porque o que está por trás da própria estrutura da pornografia é muito complicado. Estou falando da estrutura física, não estou falando da estrutura extrafísica, não. Tá? Tem violência, tem abuso, tem um monte de coisa, tem associação barra pesada na produção de alguns conteúdos. Então, nesse aspecto, não contribua. Agora, pondera realmente com relação à masturbação em si, você só pondera se ela não está direcionando a forma como você enxerga a sexualidade, a maneira como você está tratando o seu companheiro ou sua companheira, a maneira como você, sei lá, constrói o paradigma da sua relação. Essas coisas é que devem ser observadas, tá? E isso não só porque
você está se masturbando, mas de repente pode ser por outro, o gatilho pode ser outro. A gente pode ter outro gatilho na nossa experiência concreta do dia a dia que pode estar deixando a nossa relação com a sexualidade problemática. Sem contar que nós já partimos de uma experiência sexual problemática por conta da pressão cultural católica ou cristã que todos nós, espiritualistas ou não, já sofremos na nossa infância, na maneira como a gente foi, entre aspas, criado. Tá? Então a gente já tem uma experiência com essa sexualidade muitas vezes deturpada, tá? Que está precisando de algum ajuste. Eu acho que nesse aspecto as pessoas precisam conversar muito com seus parceiros, sejam homoafetivos ou não. Você precisa conversar muito com seus parceiros, precisam quebrar os tabus entre vocês, né, para que a coisa seja saudável. Não dá para... Bom, acho que vocês entenderam, né? De maneira geral, vamos jogar fora o discurso no sentido das conclusões que ele chega, né, o discurso do vídeo que a gente reagiu, mas vamos manter também esse discurso como um lembrete do quanto a gente pode se tornar reacionário às vezes se a gente não tiver o pé no chão. Beleza? Então eu agradeço muito, muito, muito vocês que ficaram comigo até agora. Não esqueça, por favor, ó, de deixar o seu like, de se inscrever. Tá? Ajuda na divulgação do canal, ajuda no meu trabalho, tudo bem? Na descrição aí tem os links para você ajudar o trabalho, tem um link do curso de meditação se te interessar. E é isso, tá joia? Brigadão, brigadão. Até o próximo.